Que Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo, nos ampare e nos ilumine. Ah, doutor, eu queria tanto ter saúde a fim de ser um pouquinho feliz. Suspirava aquela senhora que se habituara a percorrer os consultórios médicos, presa de distúrbios diversos. Minha filha, disse o experiente profissional, esse é o erro de toda a gente, porque não se trata de procurar ter saúde para ser feliz, mas de ser feliz para ter saúde, porque somente as pessoas em paz com a vida e que guardam em seus corações a euforia de viver é que desfrutam do equilíbrio físico e mental que todos nós almejamos. Mas, doutor, como manter-me em paz com a vida se a cada instante eu sou contrariada por aqueles que me rodeiam? Como guardar no coração a euforia de viver, se nunca alcancei a plena satisfação de tudo aquilo com que sempre sonhei? Como ensaiar sorrisos se pisamos espinhos? Você não sabe o que é felicidade, minha filha, fala o médico. Julga que ser feliz é ver atendido todos os seus desejos e necessidades. Mas ainda que isso acontecesse, você continuaria infeliz, porque novos desejos e novas necessidades surgiriam. Porque quando nós aprendemos a olhar só por nós mesmos, agimos egoisticamente. E se nós procurarmos esse defeito interior, vamos deparar com o egoísmo. É a maior defeito da nossa personalidade. Ao procurarmos seguir esses ensinos de Jesus, nós temos que buscar a reforma interior, temos que buscar nos apresentar, procurando o caminho, a verdade e a vida no roteiro para a redenção da humanidade. Por isso, enquanto nós não buscarmos a verdade através do esforço pessoal, porque salvação é obra de conquista, felicidade também é obra de conquista e não de privilégios. As leis divinas que regem os nossos destinos não funcionam em nosso favor, subordinada à procuração confiada aos outros. Cada um se acusa ou se defende em face dela, pelas suas próprias obras. São passados mais de 2000 anos que Jesus nos alertou que o reino do céu jamais seria adquirido pela sagacidade da compra, e que ninguém se furtaria impune a percentagem de esforço que lhe toca na obra de aperfeiçoamento próprio. Mas muitos de nós entendemos ainda encontrar na divina providência uma lei subornável, eivada de privilégios e de preferência. Muitos ainda recorrem ao plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos, esquecendo-se que Jesus ensinou e exemplificou. É necessário, meus irmãos, que busquemos os ensinamentos de Jesus, que busquemos a felicidade, é um direito. Também nós queremos ser felizes, mas é necessário que entendamos que a felicidade também é obra de conquista e não de privilégio. Por isso, devemos compreender e buscar a felicidade, mas através do esforço próprio. Ela não é mercadoria que se compra, é conquista pessoal. Nem está subordinada à satisfação de nossos desejos diante da vida, mas sim ao desejo de compreender o que a vida espera de nós. Mas falaremos agora daqueles que sofrem por não encontrar a posição, a situação, o afeto ou a compreensão almejada. E a partir do instante que percebem a inutilidade dos seus esforços, sentem-se frustrados,
A frustração, consciência do fracasso em face do desejado, costuma despertar sentimentos de depressão e rebeldia, geradores de lamentáveis crises nervosas. Se tais pessoas procuram os centros espíritas, verifica-se facilmente que estão sob a influência de entidades sofredoras e ignorantes, atraídas pela lei da afinidade, ou então sobre o domínio de obsessores cruéis que lhe exploram o ânimo abalado. Sem esboçar a mais leve reação, muitos terminam em casas de saúde para permanência de duração imprevisível. Para que esses males sejam evitados e possamos aproveitar a edificação da experiência humana na Terra, superando os sentimentos de frustração, é imperioso assimilarmos duas lições muito importantes: depressão, desânimo, pessimismo não fazem parte das provações humanas. Elas surgem em nosso caminho quando nós nos rebelamos ante as alternativas do destino. Por isso, toda vez que amarrarmos a cara porque a vida negou o que lhe pedíamos, ou nos deu o que não desejávamos, estamos comprometendo a nossa estabilidade espiritual e caminhando para a perturbação, que multiplica dores e subtrai mérito. Segunda questão: o acaso não existe. Lutas, dores, situações difíceis, problemas angustiosos fazem parte geralmente de um programa que nós mesmos traçamos quando nos encontrávamos no mundo espiritual e tínhamos plena consciência das nossas reais necessidades. Por isso, em nosso próprio benefício, devemos mudar um pouco o centro de nossos interesses na Terra. É natural que o doente espere a cura, é natural que tenhamos sonhos. O que não podemos é convertê-los em supremas aspirações, em condições indispensáveis de felicidade, porque pode ser que não tenhamos programado semelhante realizações. Hoje, que o Espiritismo nos ensina a raciocinar em termos de eternidade, é imperioso compreender que o tema central da nossa vida deve ser o ideal do bem, porque só seremos verdadeiramente felizes quando formos bons. Diz André Luiz, na sua grande sabedoria, que se o homem soubesse o quanto é bom ser bom, que seria bom até por velhacaria. Mas, meus irmãos, nós que já temos algum conhecimento do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, nós espíritas, que procuramos sempre estudar, ouvimos muito nas casas espíritas, portanto temos mais responsabilidade. Porque nós às vezes procuramos a felicidade de uma maneira ou de outra, mas às vezes vivemos contra ela, principalmente no lar, onde é o nosso santuário, onde nós tínhamos que procurar para o nosso próprio bem, o bem da nossa família e dos nossos filhos, procurar criar um clima melhor. Conta-se até, para ilustrar, que em determinado lar, uma criança de poucos meses debate-se em convulsão. Colocado o termômetro pela mãe, constata-se 40 graus a temperatura da criança. Detectada logo a seguir uma infecção pelo médico da família, a medicação é aplicada sem demora, sob a expectativa ansiosa dos pais
que não se afastam do leito bem cuidado. Mas a febre parece não ceder. E enquanto a madrugada avança lentamente, eles pais permanecem em dolorosa vigília e ardentes orações, acompanhando a silenciosa luta do pequeno filho contra a morte. E indagam de si mesmo como pudera a enfermidade assumir características avassaladoras. Evidentemente, uma causa houvera, algo que enfraquecera as defesas orgânicas da criança, permitindo a incursão de elementos geradores desse grave processo patológico. Mas como pudera isso acontecer, se todos os cuidados eram dispensados à criança, desde rigorosa higiene ao mais perfeito regime alimentar? Nunca poderia imaginar, no entanto, que fora um lamentável descuido de ambos que envenenara a criança, comprometendo a ação dos agentes imunológicos. Mas esse envenenamento não deixara vestígios. Dias antes, eles, pai e mãe, tiveram violenta discussão, dessas muito comuns ainda hoje em lares que não são habitados pelo respeito e pela compreensão. Enquanto trocavam palavras ásperas e impensadas, suas mentes descontroladas pela ira emitiam vibrações que tornavam deletéria a atmosfera psíquica do lar. Ao sofrer o impacto desse ambiente viciado, o pequeno filho tornou-se vítima da insensatez dos próprios pais. Não podemos olvidar, para a perfeita compreensão do fenômeno, que a nossa mente funciona qual autêntico gerador de força magnética, a expandir-se através de pensamentos e de palavras. Quando nos encontramos irmanados na serenidade, suas emissões são sempre salutares, favorecendo a harmonia ao nosso derredor. Mas quando nos encontramos amparados pelo ódio, pelo rancor, pelo ciúme ou por qualquer outro sentimento de agressividade, passamos a emitir qual instalação elétrica em curto-circuito, forças destruidoras que comprometem a nossa estabilidade espiritual e a salubridade do ambiente em que nos detemos. Sendo estas explosões mais comuns na intimidade do lar, onde se rompe com maior facilidade o leve verniz de civilidade que a vida em sociedade impõe, as crianças são as primeiras a sofrerem as consequências, em virtude da sua frágil constituição. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas mães que envenenam o leite materno com pensamento de ódio, de ciúme ou qualquer outro sentimento de agressividade. Quantos pais que carregam para os seus lares as mais sinistras e funestas influências, colhidas lá fora, em lugares menos dignos. Quantos casais que em constante desavenças formam lares psiquicamente negativos para os filhos. Quantas crianças partem da terra diariamente, deixando a vestimenta carnal nos verdes anos da infância, atendendo a imperativos de evolução e de resgate. Mas quantas crianças partem também da terra diariamente, deixando também a vestimenta carnal nos verdes anos da infância,
única, exclusivamente, por não terem suportado o ambiente negativo criado por pai e mãe. Tudo isso acontece por causa da nossa criminosa imprudência de não avaliar a responsabilidade que assumimos perante Deus ao aceitarmos a sagrada missão da paternidade. Mas, meus irmãos, tudo isso também é por causa do nosso distanciamento dos ensinamentos de Jesus. E mais do que do distanciamento dos ensinamentos, é a prática dos ensinamentos, que são tão simples. Ao passo de Jesus dizer um dia que estava rodeado por uma multidão sempre de pessoas simples, ele dizia: Pai, graça te dou por ter revelado estas coisas aos pequenos e humildes, e ter ocultado aos doutos e aos sábios. E depois ainda, naquela reunião, um dos seus ouvintes perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? E ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro e o maior. Mas tem o segundo, tão grande quanto ele, que é amar ao próximo como a si mesmo. E acrescenta: nestes dois mandamentos estão contidas as leis e os profetas, mas são passados mais de 2000 anos que Jesus nos deu esses ensinamentos, nos quais declarou que o amor é a virtude da qual decorre todas as virtudes. Mas o que vemos hoje? Ferir, matar em nome do amor, como se amor fosse sinônimo de violência e de vingança. É esse falso amor, que pode ser tudo o que quiserem, menos amor, que está espalhado por toda parte, implantando a desarmonia nos lares e a discórdia nos ambientes mais respeitados. Esse é o amor que se declara nas praças públicas e que se oferece a cada passo como mercadoria de baixo valor. Mas o verdadeiro amor, meus irmãos, não é este amor fugaz que se esvai no calor de uma paixão, deixando muitas vezes tristes recordações para um futuro infeliz. Não, nós não falamos desse amor egoísta e animalizado, que sacrifica as vítimas irresponsáveis, que na doce ilusão de uma felicidade momentânea e fictícia se entregam a promessas que jamais cumprirão. Não falamos desse amor material, que não raro arrasta as vítimas até a prática do crime, acalentando promissoras esperanças que acabam-se desfazendo em lágrimas. Mas falamos sim do amor sublime, recomendado por Jesus como condição primeira para a formação da alma cristã, quando ele disse: se você me ama, guarda os meus mandamentos. Falamos do amor verdadeiro e puro, que ilumina o caminho do bem e eleva as qualidades superiores do espírito. Falamos do amor que nos faz chorar com quem chora, que nos faz sorrir com quem sorri. Do amor que constrói, que edifica, que enobrece. Do amor que não é desejo, mas que tudo dá e nada exige. Falamos do amor que fez com que Jesus, com o coração despedaçado pela dor e pela ingratidão dos homens, clamasse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós não podemos confundir esse amor segundo o mundo com aquele preceituado por Jesus, que amou tanto ao ponto de permitir
que o arrastassem às mais degradantes torturas, pelo crime até hoje injustificado de lutar pelo bem da humanidade. E a Terra, meus irmãos, continua ainda sendo um mundo de dores e de sofrimento, porque também o nosso mundo íntimo continua também abarrotado de orgulho, de egoísmo e vazio de amor. Nós não podemos confundir esse amor, segundo o mundo, com aquele preceituado por Jesus, que amou tanto a ponto de permitir que o arrastassem às mais degradantes torturas, como dizendo, pelo crime até hoje, injustificado de lutar pelo bem da humanidade. Nós precisamos trazer sempre, meus irmãos, esse sorriso de amor, seja trabalhando ou aprendendo, seja auxiliando ou sendo auxiliado. Disse há muito um poeta que o sorriso é o orvalho da caridade e que por isso, cada manhã, o dia renascente no céu é um sorriso de Deus. Não nos roga o desesperado a solução do enigma do sofrimento que lhe persegue o destino, mas espera de nós, sim, um sorriso de compreensão e de ternura, que lhe renove as forças para poder prosseguir em seu atormentado caminho. Em verdade, os famintos nos pedem pão e agasalho, mas acima de tudo esperam de nós um sorriso de amor, que lhe renove as forças para poder prosseguir em seu atormentado caminho. Em verdade, é certo que os famintos nos pedem o pão e o agasalho, mas acima de tudo esperam de nós também um sorriso de amor. Procuremos, meus irmãos. Jesus, nos seus ensinamentos, costumava salientar a nossa triste condição de almas que amontoam ao redor dos próprios passos ouro e títulos convencionais, no exclusivo propósito de dominação entre os homens, mas que acabavam-se depois emparedadas em pergaminhos e moedas, à maneira de cadáveres em mausoléu de alto preço. Nós precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho. Mas, no entanto, toda essa movimentação, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras da inutilidade. É justo que desfrutemos os patrimônios de interesses e conforto que o mundo nos oferece, mas é indispensável saber distribuir com espontâneo amor as facilidades que Deus coloca em nossas mãos, a fim de que a fé não brilhe debalde em nosso caminho. Jesus, surgindo na manjedoura, estava pobre de bens terrenos, mas sumamente rico de luz. Mais tarde, no madeiro inflamante, estava pobre de garantias humanas, mas infinitamente rico de vida superior. Procuremos, meus irmãos, esta pobreza recomendada por Jesus, que é a pobreza de exclusivismo. Enriqueçamo-nos de fraternidade, empobreçamo-nos de repouso em débito, enriqueçamo-nos de serviço edificante, atendendo a semelhante programa de sintonia com o alto. Não tenhamos dúvida que dentro em breve atingiremos tesouros da vida superior. E não nos esqueçamos ainda, meus irmãos, de que, seja qual for a nossa raça, a nossa religião, a nossa posição social, abracemo-nos, porque somos todos irmãos. Mas, meus irmãos,
quando dentro desta casa, reunidos aqui em nome de Jesus, nós valorizamos o amor, falamos muito do amor, somos contra a violência, clamamos mesmo contra ela. Mas, no entanto, na vida de relação, muito raramente nós nos acomodamos sem ela. Quando se trata de nossos caprichos, muito comuns, principalmente quando amamos alguém, exigimos que esse alguém se condicione ao nosso modo de ser. Se os entes queridos não nos compartilham gostos e opiniões, eis-nos irritadíssimos, reclamando contra a vida. Todavia, a paz da alma requisita compreensão. E compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesse e ideal. A natureza é um mostruário dos recursos com que a sabedoria divina plasmou a criação. Todas as flores são flores, mas a rosa não tem as características do cravo. Todas as frutas são frutas, mas a laranja não guarda semelhança com a pera. Além disso, toda flor tem o seu perfume original, tanto quanto cada fruta tem o seu sabor. Assim também são as criaturas humanas. Cada pessoa respira em clima diverso da evolução. É justo que procuremos a companhia daqueles que sentem e pensam como nós, usufruindo os valores da afinidade. Entretanto, sempre que amarmos alguém que não comungue a onda de nossas ideias, abstenhamos-nos de violentar a cabeça com moldes que se nos padronizam a vida espiritual. Deus não dá cópias. Cada criatura vive em determinado plano da criação, segundo as leis do Criador. Querer que os outros pensem como nós seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos. Quando é nossa obrigação adaptarmos-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. Amparemos, sim, uns aos outros, mas sem violentar ninguém, para que em nosso setor de ação pessoal venhamos a ser a nós mesmos. Respeitemo-nos mutuamente, mas ajudemo-nos a ser uns para os outros aquilo que o Senhor do Universo espera que nós sejamos, uma bênção. Os seres que amamos, com que enternecimento desejaríamos situá-los nos mais elevados planos do mundo. Se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade ou um título de herói. Entretanto, qual ocorre com nós mesmos? São eles também seres humanos, matriculados no educandário da vida e nos círculos de experiência em que nos separa. Ajudam e querem ser ajudados. Procuremos então ajudá-los, dentro, com todo o afeto e carinho, para que possam também saber que são amados por nós. Mas, meus irmãos, é necessário que nos conscientizemos que todos nós temos a obrigação de respeitar as ideias alheias. Não é segui-las, é respeitá-las, porque também ele tem direito de pensar como quer. E nós seguimos o nosso. Porque o Espiritismo, meus irmãos, tem sido muito procurado por isso. Porque dá liberdade, pai dá liberdade para filho, para seguir essa religião, aquela, gostaria que fosse espírita. Mas o Espiritismo sempre. E ele está sendo procurado para nos orientar, mas sempre respeitando o nosso semelhante. Mas, meus irmãos, quando dentro desta casa nós nos reunimos, 1, 2, 3, mais vezes por semana, e sempre,
comparecemos aqui para pedir. Graças a Deus que pedimos, porque temos fé, acreditamos, porque Jesus mesmo disse, tudo que vocês pedirem a Deus em meu nome, vos será dado. Então vamos pedir sim, por nós, pelos que sofrem, pelos nossos familiares, mas vamos lembrar também que nós devemos muito a Deus. Já recebemos muito. Então vamos agradecer. Obrigado, meu Deus, principalmente pelos 2 olhos que tu nos deste, porque com eles podemos ver os céus, as nuvens errantes, o mar verde beijando a areia, o pôr do sol, as flores, o mundo, enfim, numa sinfonia de cores. Mas ao lado da nossa alegria, Senhor, há a tristeza do século. Nós lhe pedimos por eles, Senhor, dá-lhes a fé e a luz interior. Obrigado, meu Deus, pelas 2 mãos que tu nos deste, porque com elas podemos, na escola ou no lar, não só escrever, mas também trabalhar. Abençoa, Senhor, as mãos que constrói, que edifica, que cria o belo. Abençoa, Senhor, as mãos que acalentam um filho no seio e as mãos que acalentam um filho alheio. Abençoa, Senhor, as mãos que em defesa do bem batalham e todas as mãos que trabalham. Obrigado, meu Deus, pelos 2 pés que tu nos deste, que pode andar sem nunca cansar. Conduze-os, por favor, na estrada do bem, na estrada do amor. Mas, Senhor, e aqueles que perderam as mãos ou perderam os pés? Nós lhe pedimos por eles, Senhor, que saibam também que se na terra não pode andar, um dia no além, do outro lado, serão todos perfeitos, nenhum mutilado. Obrigado, meu Deus, pelos 2 ouvidos que tu nos deste. Há tanta música na terra, há o lamento do vento no pinheiro, o canto triste do boiadeiro, o coachar do sapo no banhado, o tamborilar da chuva no telhado, a música ingênua do povo, o samba que desce do morro, e a música dos mestres imortais, que se ouve uma vez e não se esquece jamais. Mas, Senhor, ao lado dos que vivem deslumbrados, há a legião dos que vivem isolados. Nós te pedimos, Senhor, pelos que não têm ouvidos, aumenta-lhes, Pai, os outros 4 sentidos. Obrigado, meu Deus, pela voz que tu nos deste. Abençoa, Senhor, aqueles que com a voz ensinam e aqueles que com a voz doutrinam. Mas, Senhor, e aqueles que perderam o dom da linguagem? Dá-lhes, Pai, conforto e coragem, e que saibam também que se na terra não podem falar, em teu reino haverão de cantar. Obrigado, meu Deus, pelo lar que tu nos deste. É maravilhoso, Senhor, voltar para casa a tantos que não têm para onde ir. É maravilhoso, Senhor, sorrir, cantar, viver a tantos que choram, odeiam-se, revolvem-se em pesadelo e morrem antes de nascer. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto para agradecer. Obrigado, meus irmãos.